Namastê, geminianos de Sol e Ascendente. Aqui é a Bia trazendo para vocês a sua mandala astrológica para 2024. Eu vou entregar os vídeos de dezembro de um jeito diferente, para eu não precisar produzir 24 vídeos. Ao final da leitura da sua mandala, eu vou incluir um conselho para dezembro de 2023. Já há um tempo eu faço essas mandalas de fim de ano, eu acho que elas funcionam muito bem. Eu recomendo que você assista ao signo ascendente. Se por alguma razão você não tiver a sua hora de nascimento correta, você pode sim assistir ao signo solar. Você pode assistir ao signo solar como um complemento, tá? Mas priorize o ascendente. Você pode fazer o seu mapa gratuitamente, tendo a sua hora de nascimento correta. Em geral, eu recomendo o site astro.com, que eu acho que é o melhor site de conteúdo gratuito. E aí você vai ter o desenho, né, do seu mapa natal. É interessante, se você não tiver, né, é interessante para você acompanhar conteúdo astrológico, tá? Então, prioriza o ascendente. Eu vou tirar aqui, né, eu vou usar os arcanos maiores para montar a sua mandala. Nós vamos ter aqui na mesa as 12 casas astrológicas, eu vou explicar para vocês o significado, tudo que for pertinente à sua leitura. Vou tirar também uma 13ª carta que vai ser o regente do seu ano, e é esse regente que vai entregar a mensagem para dezembro, tá? Então vamos, Gêmeos, Sol e Ascendente. Mandala astrológica para 2024. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, 8, 9, 10, 11, 12. E aí eu tô tirando aqui o regente, que eu vou deixar na mesa, tá? Não vi. É ele que vai entregar a mensagem. Eu vou abrir aqui na mesa a mandala inteira. Vocês não vão ver a mandala, eu vou mostrar carta por carta, tá? Eu tenho gostado de fazer assim, dessa forma, já levantar, ver toda a mandala montada, para ter um sentido de todo, ok? E aí eu vou mostrando uma a uma para vocês. Ok. Tá. Então a sua mandala abre com o Sol, ok? Sol na casa 1. Casa 1 é o ascendente. Ela é uma das posições mais importantes da roda astrológica. O ascendente é aquela vibração que leva o ano, aqui no nosso caso, né? No caso do mapa natal, conduz a sua vida, aqui leva o ano. E eu entendo que a presença do Sol como vibração mostra que você vai estar com uma disposição bastante positiva no decorrer do ano. Diria, inclusive, que você precisa dessa disposição positiva. Também me remete à energia disponível para você, energia física também, não só algo mais espiritual. Eu faço também um paralelo, depois vocês vão ver isso. Quando chegamos na casa 6, que é a casa de saúde,
porque a casa 1 ela também tem a ver com o corpo físico, ela tem a ver com a aparência, tá? Dá para dizer também que você vai estar bastante preocupado com a aparência física. Não de um jeito superficial, tá? De um jeito legal. E você vai sentir essa necessidade de mostrar para o mundo quem você é. Não vai dar para você ficar muito escondido. No entanto, como eu tô vendo a mandala inteira, eu já vou começar a costurar as coisas. Existe aqui também umas movimentações estimulando você a ficar mais consigo, tá? Tem algumas horas aqui de introspecção, certo? E aí você vai precisar saber dosar. Eu não vejo você lá muito sociável, salvo exceções. Eu vejo você mais nessa disposição introspectiva. Eu sei que não tem uma regra, eu sei que existem geminianos extrovertidos e geminianos introspectivos. Isso vai muito do mapa de cada um, tá? Mas percebo que tem essa preponderância da introspecção. Mas no que diz respeito a você mostrar quem você é, tem a necessidade aqui até de uma postura um tanto orgulhosa. Orgulhosa num bom sentido, tá? Você é orgulhoso da sua história. Você é orgulhoso de quem você é, daquilo que você vem construindo, tá? Percebo também muita coragem. Você vai precisar de coragem nesse ano, ok? Você já abre o ano dessa forma, ok? Você precisa mostrar para os outros o seu brilho. E isso não tem a ver com você passar pano para os outros, sabe? Isso tem a ver com um sentido de valor interno, e isso vai ganhar, né, um reforço, melhor dizendo, quando eu falar da casa 2, tá? E tem outros pontos aqui, né, que vão complementar o que eu tô dizendo. É preciso que você também esteja consciente das suas atitudes. As suas atitudes têm que estar plenas de consciência de algo maior, de algo mais elevado, né? Você consciente de que quem governa a sua vida é um eu maior, tá? Eu acho que você cada vez mais vai ganhar essa certeza. Você pode ter até essa constatação um tanto intelectual, mas você vai ganhar essa certeza e agir de acordo, agir com uma certa nobreza, tá? Uma nobreza de caráter, ok? Eu vou deixar o sol aqui. Eu vou fazer referência à casa 1 outras tantas vezes, mesmo sem eu dizer que eu tô falando da casa 1, porque ela é realmente uma das mais importantes aqui para a lógica da mandala astrológica. A sua casa 2 tem a energia da estrela, ok? Uma carta excelente para estar aqui. Na verdade, a estrela é uma carta excelente para estar em qualquer lugar, mas aqui na 2, o que ela significa? A 2 é a casa dos valores internos, daquilo que você preza. Ela está conectada, por exemplo, a dinheiro, finanças. E aí eu entendo que você vai conseguir alcançar os seus sonhos mais elevados nesse sentido. Nós não podemos ser levianos a ponto de dizer que você vai realizar todos os seus sonhos em 2024,
mas dá para dizer que a sua vida vai ser direcionada para você chegar num ponto em que ao menos você está satisfeito, mais do que satisfeito. Você pode não ter tudo o que você quer em termos materiais, em termos espirituais também, mas você vai perceber que você está no caminho, que você está sendo conduzido pelo destino, por forças que você não compreende muitas vezes, e existem reforços disso em outros pontos da mandala, tá? Você precisa, num certo sentido, se deixar levar, tá? Se deixar levar por essas forças maiores, seja lá como você entenda isso. Cada um entende de um jeito particular. A natureza, o universo, Deus, a espiritualidade, como você queira chamar, né? Você sendo direcionado por esse algo maior. E me passa aqui também uma coisa da energia do dar e receber. Então, se você tiver qualquer questão, por mínima que seja, qualquer bloqueio financeiro em 2024, acione o mecanismo de dar e receber universal, tá? Exercite a energia da doação da forma que você puder. A doação, ela não está ligada só a dinheiro. A doação, ela tem a ver com energia. Você pode doar o seu tempo, você pode doar um sorriso, você pode servir uma xícara de café para alguém, um pedaço de bolo. Você pode ser um ombro para alguém chorar, tá? Você pode contribuir com a vida de outras pessoas de diversas formas. E aí, antes de você se questionar, mas aí por que eu vou contribuir se sou eu quem estou precisando de contribuição? Aí o que acontece? Nós recebemos o sim do universo o tempo inteiro. Você já recebeu o sim só de ter essa oportunidade de passar por uma experiência na matéria. Você já recebeu o sim só de ter um corpo físico. Você já recebeu o sim porque, por menos que você tenha recebido, você foi cuidado quando você necessitou. Você tinha fraldas, você tinha leite, você tinha mínimos cuidados porque você está vivo. Entende? Você recebeu o sim de alguma forma. Mesmo que você tenha, por exemplo, um registro de abandono, tá? Aí é um caso aí particular para algumas pessoas. Mesmo que você tenha certos registros, né? Nós não temos histórias perfeitas. As histórias de muitos são dramáticas, né? Nós estamos num planeta escola, então não tem moleza para quem está aqui. Mas entenda que você já recebe o sim. O universo diz sim para tudo que você projeta, então você tem que ter muito cuidado com o que você vai projetar. Logo, se você percebe qualquer gargalo no fluxo da abundância na sua vida, é você quem tem que começar, tá? É você quem tem que doar. Porque quando você doa, você está ali ganhando um crédito do universo. E esse crédito ele vem das mais variadas formas. E ele também pode vir em forma de dinheiro, tá? Tem aqui também uma coisa ligada à missão. Muitos de vocês precisando contatar as suas missões para que as suas missões sejam esse ganha-pão, tá? Para que mais de vocês tenham condições de sair de um lugar muito escasso, de fazer algo somente por dinheiro, aquilo daí não está imbuído de um significado, tá? Então tem aqui uma batalha, eles estão pedindo para eu dizer dessa forma, para que você consiga
viver daquilo que você acredita que é o seu propósito, tá? De novo, pode ser que você não consiga tudo isso somente no prazo de 1 ano, mas você vai dar muitos passos nessa direção, tá? Casa 3 é o carro. O carro está aqui na sua casa, né? A casa 3. É uma carta bem interessante de ter aqui porque é a vibração da casa 3. A casa 3 é uma casa de movimento, de comunicações, de viagens. Ela está conectada ao seu entorno e às pessoas que você tem por perto, sejam elas íntimas ou não, tá? As pessoas que estão aí no seu círculo imediato, ok? Existe aqui um favorecimento para movimentos de toda espécie e também para você usar o que você sabe fazer de melhor, que é se comunicar, tá? Independente daquela questão que eu falei de você ser mais ou menos introspectivo, você vai alcançar muitas coisas através da sua comunicação, através da sua rede de contatos. Isso é uma tônica para a sua vida, né? Salvo exceções, o geminiano dificilmente vai conseguir algo sem essa expressão, tá bom? Então aqui tem essa característica que é natural para você. Eu percebo uma movimentação nessa vida cotidiana, tá? Uma vida cotidiana bastante agitada e eu tenho outras confirmações disso aqui. Você sentindo que os seus dias estão ocupados, né? Cuidado só com aquela sensação de agenda superlotada, porque a agenda superlotada não vai fazer grande diferença. Pode acabar te desenergizando, né? Então preste atenção com relação a isso, porque tem uma questão aqui de altos e baixos, tá? De picos de energia. Não é o que você quer. Você gostaria de ter uma coisa um pouquinho mais dosada, tá? Então evita excessos. Marcar muitas coisas, prometer muitas coisas, evita isso de deixar promessas no ar, tá? Não prometa nada que você não possa cumprir. Eu vejo também que existe um favorecimento para viagens, tá? Viagens curtas, viagens que você possa fazer de carro, por exemplo, tá? Viagem de fim de semana, alguma coisa assim próxima de onde você mora, uma coisa meio bate-volta, tá? Você também se deslocando para adquirir conhecimento, para fazer um curso, um workshop, você interessado em se matricular em alguma coisa rápida, tenha isso a ver com a sua vida pessoal ou profissional, tanto faz, você naquela sede de conhecimento que o geminiano tem, né? Que é uma coisa também natural. Então, nesse aspecto, vamos dizer assim, mais geminiano da sua vida, nada de novo no front, tá? Tudo que você já conhece. Casa 4, você tem o julgamento. Julgamento é uma carta muito interessante de ter aqui. Eu vou explicar para vocês assim, o que me passa de impressão. É o seguinte: a casa 4, ela tá ligada à família, a família de origem e também a família que você forma. Ela tá ligada ao lar, né? A ideia de lar, mas também a casa como imóvel. Ela está ligada à figura da mãe, assim como a 10 está ligada à figura do pai. Ela está ligada à nossa ancestralidade e ao fim da vida, tá? O que a gente pode esperar no fim da vida, né? Como é que é a velhice, certo? Entre outras questões, essas são as principais.
O que eu percebo aqui? Você vai travar contato com muitas situações karmáticas dentro do seu núcleo familiar. Isso não é uma novidade para as pessoas, porque as pessoas da nossa família são pessoas com quem temos essas ligações karmáticas. A gente não nasce numa família à toa. Existem propósitos ali. Então a família, ela, aqui no caso eu vejo uma força maior da família de origem, mas nós podemos colocar aqui também família adotiva. Também podemos colocar a família que você forma, né? Que você formou ou vai formar. Mas eu vejo muito essa coisa da família biológica e em especial quando você é criado pela família biológica, tá? Essa família de origem, vamos dizer, tá? Não significa que as outras energias não estejam aqui, você vai ter que adaptar isso para a sua situação, ok? A gente está numa leitura geral, não tem como eu particularizar tanto. Mas aí tem essa questão karmática. Então essas pessoas da casa, né, que habitam na sua casa, que são de casa, elas vão exigir muito de você. Tem aqui possibilidade também, se alguém foi afastado do núcleo familiar, ou se você por algum motivo está afastado, se você passou ou está passando por um divórcio, ok? Existe uma coisa aqui, em poucos casos, tá? No caso do divórcio, por exemplo, de retorno da pessoa. No meio do processo do divórcio, um olha para a cara do outro e se arrepende. Não vamos nos separar mais, tá? Ou então alguma coisa assim, tá demorando a rolar o divórcio de fato, vocês estão separados, mas aí ficou essa coisa suspensa e vocês resolveram se dar uma chance de novo, tá? Retornos em geral, retornos de familiares, dessas pessoas que foram alijadas por alguma razão, tá? Seja ela uma razão forte ou não, tá? Tem ali essa coisa do retorno, né? De olhar para essas pessoas que foram excluídas de alguma maneira da constelação familiar, tá? Em certos casos, seria interessante, inclusive, você fazer constelação familiar. Só que é uma coisa, assim, difícil de ser recomendada, assim, numa leitura geral. Então, peço, por favor, que vocês não levem tanto ao pé da letra, tá? Peço que, se vocês sentirem esse chamado, aí vocês examinem, tá? Mas não fiquem cismados com o que eu tô falando. A Bia falou que eu tenho que fazer constelação familiar, então eu tenho que correr, porque senão meus problemas não vão acabar. Não, tá? A gente não tá falando isso. Tem coisas que são difíceis, né? Tem muitas coisas que eu evito falar nas leituras gerais, justamente por isso, porque eu sei que tem pessoas que levam muito a ferro e fogo. E é para você adaptar as suas circunstâncias. Porque nem todo mundo tem recomendação de constelação familiar, por exemplo. Ou de trabalho com a ancestralidade, por exemplo, através da linha do xamanismo e outras linhas, a linha da igreja messiânica. Entendem? Tem muitas camadas aí envolvendo casa 4, envolvendo essa vibração de julgamento, tá? Mas atenção para esse fator retorno. E aí eles estão pedindo que eu fale assim, retorno daqueles que foram. Pode ser ligado a alguém que faleceu? Pode. Você ter algum tipo de notícia, não necessariamente notícia mediúnica, tá?
Alguém foi no centro espírita, recebeu a psicografia da minha avó. Não, não é isso. Pode ser? Pode. Mas é algo que vem dessa pessoa. É algum tipo de informação, né, do além, de quem já foi, tá? Em N sentidos, tá? Então não levem tanto a ferro e fogo. E você precisa estar muito aberto para as suas heranças. E aí não é no sentido de herança material, não. É a herança genética, é a herança em termos de educação, né? As histórias que você traz da ancestralidade, né? Seria interessante você se interessar por isso, tá? Você, de alguma forma, se alimentar disso, porque o passado está reverberando muito na sua vida hoje. E tem uma questão aqui de você, não só aqui na casa 4, em outras casas. Existe uma questão de você ressignificar o passado. E aí, por que não começar com esse passado imediato, tá? E aí, na casa 5, você tem a justiça, tá? Por conta da justiça que eu tava falando aqui também de coisa de divórcio, certo? E também um pouco esse retorno, tá? A casa 5 é uma casa bastante movimentada, ela tem muitos temas. Ela é uma casa que classicamente nós dizemos que é a casa dos filhos e obras. Mas não é só isso. Eu gosto de dizer que ela é uma casa de prazer. Os prazeres estão lá. O sentido de eu, o ego está lá. A alegria de viver está lá. Então é uma casa de diversão, lazer, jogos, amores, amizades, ok? É a casa em que você curte a vida, tá? Aí, com a justiça, para mim tem esse aceno para relacionamentos afetivos, mais forte aqui. Se você não tem, ou se você tem e quer reforçar, né? Se você quer algum tipo de compromisso com alguém, tá super favorável, tá? Seja uma pessoa nova, seja uma pessoa que já esteja na sua realidade. Vejo um favorecimento maior para relacionamentos sérios, menos para relacionamentos mais casuais, tá? Você encontrando essa pessoa que é a justa medida para você, tá? Essa ideia da pessoa ideal, tá? A pessoa ideal, ela não é a pessoa perfeita, mas é a pessoa que vai se adequar a você. Você vai se adequar a ela, tá? Tem essa justa medida, ok? Existe um favorecimento das demais relações. Agora, vamos combinar que a justiça é uma carta um tanto séria para estar aqui. Bem séria, na verdade. E ela me diz, né, é uma das cartas, né, que me trazem essa informação de que você não vai estar lá tão sociável, ok? Você vai dar preferência a esse seu círculo imediato e tá tudo certo. Eu não vejo você nessa disposição de conhecer muitas pessoas, eu não vejo um interesse assim nesse sentido, tá? Você vai estar muito voltado para as pessoas que já estão na sua realidade. Não quer dizer que você não vai conhecer ninguém novo, tá? Para amor ou para amizade, não é isso. Mas você vai estar mais seletivo. É como eu tô falando, essa carta é uma carta séria para estar aqui, ok? Você vai estar muito preocupado com como as pessoas reagem a você. As pessoas valorizam quem você é? Você vai ter que estar de olho nisso.
porque não vai dar para você abrir espaço para ninguém que te desvalorize, tá? Então fica de olho nisso. E também tem aqui, mais uma vez, a questão do dar e receber. Você doa e recebe na mesma medida? Ou você está fazendo mais pelo relacionamento do que a pessoa? Você vai ter que olhar para isso, tá? Não é uma carta living la vida louca, não é. De jeito nenhum. A roda da fortuna na 6. A 6 é a casa da rotina. Rotina, trabalho, saúde. E se nós juntarmos com a ideia do carro na 3, que quando eu estava lendo o carro, eu acabei juntando com a roda da fortuna também, é cotidiano muito agitado. É aquilo que eu comentei, toma cuidado para não marcar coisas em excesso e você não poder cumprir o que prometeu. Quando a gente olha para essa perspectiva de saúde, e aí eu tenho que fazer uma conversa com o Sol na 1, percebo, aquilo que eu falei antes, tem os altos e baixos de energia. Não que você vá estar lá numa grande disposição para ficar doente, por exemplo. Não vejo isso. Mas você precisa estar atento à sua disponibilidade energética. Se você sentir um mínimo de diferença, um mínimo de cansaço, tá na hora de parar para preservar o corpo físico, tá? Por exemplo, não desconsidere, não despreze as noites de sono. Eu tenho coisa para fazer, ou eu quero me divertir, aí eu vou vir à noite. Não, tá? Diria, inclusive, que em muitos aspectos você vai estar bastante diurno, tá? Mesmo que você não seja uma pessoa muito diurna. Tem uma coisa aqui do aproveitar o dia e você estar atento às movimentações e agir de acordo. Nunca estar um passo além do que a situação pede. E isso também se aplica a trabalho, às suas rotinas de trabalho e às suas relações com os colegas de trabalho, tá? Trabalho é a mesma coisa, sem assumir compromissos que você não vai poder cumprir. Tem aí um equilíbrio, tá? Você fazer as coisas do jeito como tem que ser, sem exageros, tá? E essa consciência de que tem uma hora para cada coisa. Isso vai ser importante para você administrar o seu cotidiano. Porque aí dá tempo de você fazer tudo. Não é você tentar encaixar tudo, mas se você sabe que cada coisa tem uma hora, você consegue se organizar melhor. Especialmente você que tem muitos interesses. Imperador na 7. A casa 7 é o seguinte, casa 7 é a casa que eu gosto de chamar de casa dos compromissos. E aqui, com o imperador, super compromissada, né? Que compromissos seriam esses? Compromissos afetivos, até mesmo casamento, né? Sociedades. Clientela, é uma casa de clientela também. E é uma casa que está ligada aos inimigos declarados. Quem são os inimigos declarados? Por exemplo, a sua concorrência, tá? Você tem que olhar para sua concorrência de perto para você saber o que fazer, tá? Esse povo todo está na casa 7. E tem aqui um convite para compromissos. Tem um convite para você valorizar as pessoas que tem por perto.
sejam relações pessoais ou profissionais. Dá para eu dizer que um número razoável de vocês vão se casar, se um casamento tradicional é o que você deseja, ou outra forma de compromisso, uma união estável, entende? Você vai, tem uma chance muito grande de assumir compromisso com alguém. Firmar um contrato de sociedade, sim, se isso couber na sua realidade, tá? Firmar contratos de toda sorte. E existe uma intenção por trás dessa energia. A intenção é você estar no domínio da sua vida. Você segurar as rédeas do seu carro, da sua charrete aqui no caso, da sua vida. Existe um convite do destino? Existe. O destino, de certa forma, vai empurrar você para certas situações? Sim. Mas eu percebo que tem um equilíbrio entre a condução do destino e o que você escolhe. Não que o destino não considere o livre-arbítrio. Seu livre-arbítrio vai ser levado em consideração. Mas eu percebo que você tem mais raio de ação. Você vai estar atrás de relações mais maduras, independente da sua idade cronológica. Aqui pode significar o casamento, vamos chamar assim, com uma pessoa mais velha, sim, em alguns casos. Se ela não for mais velha, literalmente, tem essa coisa aí de uma energia de maturidade. A pessoa é madura para a idade que ela tem, tá? Então, digamos assim, propostas sérias, o geminiano. Sacerdotisa na 9. Desculpa, na 9 não, na 8. Na 8. Está oposta à estrela na 2. Sacerdotisa é uma carta muito interessante para estar aqui. Ela não necessariamente tem a ver com dinheiro, né? Dinheiro também é uma temática da 8. É aquele tipo de dinheiro que vem de outras fontes. São os recursos compartilhados, são os valores externos. Como que você demonstra os seus valores internos? Como é que você faz eles transitarem pelo mundo? Como vem da 7 esses recursos compartilhados com o cônjuge, recursos compartilhados com um sócio, dinheiro que você recebe da clientela, tá? Também heranças, pensões, processos de justiça, prêmios, dinheiro inesperado. A casa 8 também é uma casa de autoconhecimento profundo, porque ela é a casa de Escorpião, morte e renascimento. Então, como é a sacerdotisa que está aqui, eu acredito que você use a energia da 8 num sentido mais de autoconhecimento profundo, mas fique atento com relação a qualquer coisa que esteja fora do lugar dentro da administração das suas finanças. Em especial se você tiver uma empresa, tá? Tem que estar tudo às claras. Cuidado com quem vai administrar os seus recursos, tá? Cuidado com quem você deixa tocar nos seus recursos
ou acessar as informações. Porque a sacerdotisa, ela tem um aspecto do oculto. E essa casa, ela também é oculta por natureza. Então, toma cuidado com qualquer tipo de ocultação envolvendo as suas finanças, tá? Até para evitar surpresas. Surpresas de toda sorte. Agora, eu acredito que você aproveite e use essa energia no sentido de você se dedicar mais aos estudos sobre você mesmo, no sentido de você entender mais sobre a missão, quem é você diante da espiritualidade, esse tipo de coisa, tá? Até em certos casos, o estudo sobre o ocultismo mesmo, tá? Você estudar tarô, estudar astrologia, estudar numerologia, cabala, esse tipo de coisa, tá? Para ir atrás desse seu eu, através de um conhecimento externo. A 9 com o pendurado. O pendurado aqui, para mim, reduz muito a coisa de viagens para o exterior, a coisa de você lidar com pessoas que estão longe, ok, mas você precisa de um outro ponto de vista para se dirigir a pessoas que estão longe de alguma forma ou que têm outra cultura, que tem uma referência diferente da sua, tá? Acredito que você use mais essa energia do ponto de vista de mudança de prisma, olhar a realidade de uma outra forma para que você entenda de fato com essa profundidade que você vai aprender lá na casa 8. Você estudar, vamos supor que você resolva estudar literalmente ocultismo. Você estudar por estudar não vai adiantar porcaria nenhuma. Você vai acabar decorando conhecimentos e não é por aí. O que você aprender, você vai ter que levar para a sua vida. Você vai ter que confrontar na prática. Então, você vai ter que encontrar uma forma de colocar aquilo no seu cotidiano. E muitas vezes, para você fazer isso, você vai ter que mudar de perspectiva. Estudar ocultismo sem enxergar a realidade de outra maneira é perda de tempo. Então, você tem que fazer essa movimentação, você tem que fazer essa transição. Você vai ser convidado para expandir a consciência dessa forma. Se você não quiser que seja literalmente através de ocultismo, você vai dar seu jeito para expandir a consciência através de outros conhecimentos. Filosofia, por exemplo. Contanto que você enxergue a realidade de outra forma. Você não vai terminar o ano vendo a vida da mesma maneira. A sua visão de mundo vai passar por transformações. E aí eu acho que é o uso mais inteligente dessa energia que você vai poder fazer. Casa 10, você tem a morte. A casa 10 é o que nós chamamos de meio do céu. No mapa natal, ela tem também significados envolvendo carreira, missão, propósito, posição social. Mas aqui nós vamos considerar esse meio do céu como o ponto onde você tem que chegar no ano. Saindo lá do Sol no ascendente, na casa 1, você chega na morte na casa 10. Com qual objetivo? Com o objetivo de mudar de vida. Você vai estar munido de coragem, de energia física, espiritual, de alegria,
para você percorrer todos esses passos, todas essas estações do ser que foram mostradas até agora, para você chegar lá na 10 e você se perceber como uma pessoa diferente. Se chegar por volta de outubro de 2024, você não se vir como uma pessoa diferente da que começou o ano, alguma coisa fez de errado. Primeiro, porque mais uma vez estamos no planeta escola. E em 24, os nossos aprendizados vão ser muito acelerados. Se vocês acham que está acelerado agora, vocês ainda não viram nada, vai ser muito acelerado. E aí, cara, altas promessas aqui. Basta dizer isso, você vai ser uma pessoa diferente. Aí você pode se perguntar, mas eu vou ser uma pessoa diferente em relação a quê? Em relação ao seu passado, em relação aos seus antepassados, em relação as histórias de sofrimento que a sua família carrega, no sentido de você não precisar carregar mais esse tipo de karma, tá? No sentido de você poder fazer a vida do seu jeito, né? Trilhar o seu caminho, à sua maneira, dando voz ao seu eu maior, sendo aquilo que você veio ser. Só que para ser aquilo que você veio ser, você vai ter que mudar de ponto de vista. Por quê? Porque você comprou muita coisa da família, da sociedade, das religiões. E do sistema educacional também, ok? Então tem aqui uma profunda reconstrução de quem é o geminiano. Você é um signo mutável. Não tem razão para temer isso, ok? Nada de novo no front. Então é onde você tem que chegar. Casa 11 com a Lua. A casa 11 faz referência a todos os grupos de que fazemos parte. Todos mesmo. Ela tem uma conexão com uma energia assim que você está se preparando ali para se dissolver, porque a dissolução total é na 12. Mas a casa 11 ela está ligada à vibração de Aquário. E na vibração de Aquário, a gente já sai um pouco de nós, sai um pouco do social, para olhar para o nosso pertencimento à raça humana. E aí, você vai estar bastante sensível, observa isso. Você vai estar bastante sensível ao coletivo. Você vai captar muita coisa do coletivo. Então, tenha cuidado para observar o seu emocional, você saber distinguir o que é seu e o que pode ser de outra pessoa, porque se você não tiver preparo mediúnico, se você é uma pessoa que não está treinada, não está desenvolvendo a mediunidade de alguma forma, é capaz de sair na rua e voltar para casa cheia de corpos energéticos das outras pessoas. Corpos energéticos é o nome como a gente chama dentro do xamanismo. O que são os corpos energéticos? Você voltar para casa com conteúdo emocional de outras pessoas, com histórias de outras pessoas. Você ligar a TV e ver o sofrimento do mundo e aí você entrar naquilo. Toma cuidado com isso. Toma cuidado com o que você acompanha. Toma cuidado com o que você capta. Você vai precisar se proteger energeticamente. Se você estiver precisando de suporte emocional, por favor, procure, tá? Não ache que tudo é espiritual. Mas você vai ter que prestar atenção com relação às outras pessoas, porque você vai estar extremamente sensível e permeável. Muito também por conta disso, você não vai estar lá muito sociável.
você já não vai estar sociável normalmente, mas ir em certos lugares onde tem multidão, por exemplo, isso não vai ser legal, não. Você vai ter que se cuidar para ir num lugar onde tem muita gente, por exemplo, tá? Porque você, de uma certa forma, vai estar sentindo as dores do mundo. Por um lado é bonito, né? Mas por outro, pode prejudicar a sua vida, tá? Talvez até por isso você acabe querendo estudar ocultismo, estudar sobre a espiritualidade, mas eu vejo você muito assim, ali num estudo sozinho, num estudo em grupo fechado, nada de ir num centro espírita, por exemplo, com a maior galera, não. Você ali num petit comité, tá? E para fechar na casa 12, o mundo. Casa 12 é a casa de Peixes, Netuno. É a casa onde nós nos conectamos com a espiritualidade, com o além, com a nossa história, né? Na verdade, todas as casas de água, então a 4, a 8 e a 12, elas têm a ver com questões karmáticas, tem a ver com a nossa história de alma, tem a ver com o nosso passado. E aqui tem um outro reforço, né, para dizer que você vai ser uma outra pessoa findado o ano. E além disso, encerramentos de ciclos karmáticos. A sua vida sendo direcionada para que você, entrando em 2025, você esteja já em outra realidade totalmente diferente. Para que você não repita padrões seus e dos seus familiares imediatos ou mais distantes, os antepassados, né? Uma nova visão de mundo, como tem o convite aqui. Um entendimento diferente sobre o que é o mundo, o que acontece e o que aconteceu na nossa história. Uma outra visão, tá? E isso mexendo profundamente com o seu cotidiano, com quem você é, tá? Vamos ver quem é o regente. O regente é o louco. Maravilhoso, eu adoro o louco. E aí nós vamos fazer o seguinte, o louco vai trazer uma mensagem para vocês, né? Para o ano e também para dezembro. Então eu vou tirar aqui dos arcanos menores a mensagem do louco. Três de ouros. Uma mensagem razoável assim para o louco, assim, até bastante ponderada, se a gente for comparar com quem ele é. O que eu entendo dessa mensagem do louco? Justamente para você buscar o seu centro, para você não atender aos excessos, tá? Os extremos não vão levar você a lugar nenhum. Você precisa sim se desafiar, você precisa sim fazer um percurso de fé. 2024 vai testar a fé de muitos, e isso independente de signos. Você também está recebendo esse recado, então sim, testes de fé. E ao mesmo tempo você se lançando no escuro, no desconhecido, sem saber o que você vai receber lá na frente. Mas ao mesmo tempo consciente de que você tem a capacidade
material, emocional, mental, intelectual, né, e espiritual, para se dedicar ao seu cotidiano da forma mais tranquila possível, tá? Você confiante nos seus esforços, confiante na sua dedicação no seu cotidiano, nas suas tarefas, tá? Sejam elas quais forem, trabalho fora de casa, trabalho em casa, estudos, a dedicação à família, a dedicação aos seus projetos pessoais, a dedicação ao corpo físico, tudo, tá? A sua dedicação em geral, né? Você confiando que essa dedicação é o que vai trazer o grande pulo do gato, tá? Você é muito consciente de que a constância te traz crescimento, tá? Então, uma mensagem de ponderação, tá? Ok. Então, meus irmãos, eu vou ficando por aqui. Um Feliz Natal para todos, porque já tá nessa época. Feliz 2024. Curtiu? Faça a gentileza de deixar o seu comentário, deixar o seu like, compartilhar com os amigos, assinar o canal e ativar o sininho para você receber as notificações. Um grande abraço para todos, fiquem com Deus, até o próximo vídeo.